O nosso último tópico de discussões sobre o método dos resíduos ponderados é o mais importante de todos, né? Vamos discutir a forma fraca dos resíduos ponderados e o papel da integração por partes. Isso aqui é a base da aplicação em elementos finitos. Então, quando o professor Leonardo pegar a segunda parte dessa cadeira e for ver elementos finitos, ele vai usar esta formulação variacional fraca. Né? Então, como é que é o nosso problema? É H φ tal que L afrescalhado de φ mais P igual a zero em todos os pontos do domínio ômega, e M afrescalhado de φ mais R é igual a zero em todos os pontos do contorno. Né? Só que o contorno, normalmente, a esmagadora maioria das vezes, é dividido em dois trechos, em duas partes. O contorno onde você especifica a própria função, contorno de Dirichlet, nós chamaremos doravante esse contorno de essencial. Tá? Então, aqui você especifica nesse contorno, você impõe nesse contorno o valor da função que você está procurando. Então, isso aqui é um contorno essencial. Já esse pedaço aqui do contorno é o γ Q, é um contorno de Neumann. Então, as condições de contorno envolvem derivadas da nossa solução. E esse contorno aqui é chamado de contorno natural. Então, essa é a parte essencial do contorno, essa é a parte natural do contorno. Então, o contorno não é uma coisa só, ele é dividido em duas partes de comportamento muito diferentes. Bom, então nós fomos resolver esse problema. A primeira coisa que nós fizemos foi a parte mais fácil, foi a aproximação apenas no domínio. Então nós escrevemos φ-chapéu, φ aproximadamente igual a φ-chapéu, que é psi mais somatório de m, variando de 1 até m grande, dos A's índice m's, n índice m's, mais uma série de condições sobre psi e n de m. Então, m afrescalhado de psi tem que ser menos r para o quê? Para cancelar e satisfazer a condição de contorno. M afrescalhado de NM tem que ser zero no contorno para não sujar o que psi fez. Então, eu tenho essas condições aqui que são factíveis no problema 1D, mas podem ser extremamente complicadas em problemas 2D e 3D, em contorno curvo com nossa parte de Neumann do nosso contorno, né? Contorno curvo com derivadas de φ. Então, no caso, se a gente conseguir fazer isso, φ-chapéu satisfaz identicamente as condições de contorno, quaisquer que sejam os A's índice m's, das nossas incógnitas. Então, eu me despreocupo completamente do contorno e tenho resíduo único exclusivamente no domínio. Me preocupo única e exclusivamente com o domínio. Então, aqui está o resíduo ou erro no domínio, que é só pôr aqui, substituir φ na equação diferencial. Obviamente não vai dar zero. Se desse zero, isso aí seria a solução exata. Então, isso aqui vai dar o erro. Então, eu pondero com a função de ponderação W de L, na realidade M, funções de ponderação, integro em todo o domínio igual a zero. Isso aqui é o meu sisteminha de equações. Ótimo, não preciso me preocupar com contorno, sensacional. Porém, a dificuldade é encontrar psi e n de m que satisfaçam as nossas condiçõezinhas, né? Especialmente se o contorno for curvo e a condição de contorno envolver derivadas de φ num contorno curvo, né? Que é o contorno de Neumann, que nós estamos chamando de contorno natural doravante. Aí disse, não quero saber dessa confusão não. Vamos liberar geral, né? Então, vamos fazer uma aproximação tanto no domínio como no contorno. Aí a gente botou φ aproximadamente φ-chapéu, somatório dos NCM, NCM. Não vou me preocupar com condição de psi, nem condição em cima de n de m, e fico tranquilo. Meu amigo, mas nesse caso, vão aparecer resíduos tanto no domínio quanto no contorno. Então, de fato, o meu resíduo no domínio é afrescalhado de φ mais p, e tenho também o resíduo no contorno, né? Porque m afrescalhado de φ-chapéu mais r devia ser zero, com certeza não é. Então, tem aqui um erro no contorno.
Então vamos ter que jogar esses caras o mais próximo de zero possível, usando o método de resíduos ponderados. Então eu vou ponderar esses resíduos no domínio por WL e integrar, ponderar esse resíduo no contorno por WL barra e integrar, igualar isso a zero para M funções de ponderação, que vai dar o meu sisteminha de equações. Então, o nosso problema é de encontrar psi e n de m que satisfaçam um bocado de condição, se acabaram. Porém, tem preço, não é de graça. O processo é mais complexo, né? Claro, começa a aparecer, não sei se vocês lembram, termos dentro da matriz, né, de coeficientes que dependem de integração no contorno, né? E as matrizes geradas não são simétricas. A parte chatíssima aqui, tem várias partes chatas, mas essa é muito chata. O número de parâmetros necessários para obter soluções razoáveis aumenta danadamente, né? Então, o nosso problema é muito mais difícil de resolver numericamente. E também extremamente ruim é que aparece aqui essa integral, né, de um resíduo que pode envolver derivada de φ no contorno curvo. Então, lá vai a gente ter que integrar derivadas de φ num contorno curvo. Bom, por um lado, a gente tinha o contorno identicamente satisfeito, do outro, a gente liberou geral. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos ficar ali pelo meio, né? Então, o que faremos agora é mostrar que, para as equações diferenciais e as condições de contorno que nos interessam, né, é possível dar um jeitinho, trabalhar com as derivadas no contorno, né? Esse é o pontinho chato, sem o menor problema, porque elas se cancelam no processo. De forma bem chula, essas derivadas saem na urina, as derivadas de φ no contorno, condição de contorno de Neumann. Essas derivadas vão sair na urina, né? Então, em primeiro lugar, vamos usar aquela aproximação φ aproximadamente igual a φ chapéu, que é psi mais somatório dos A's índice M e N índice M. Porém, agora, psi somente satisfaz as condições essenciais. Veja mesmo, só as essenciais, isto é, no contorno de Dirichlet ou no contorno essencial. Ou seja, M afrescalhado de psi tem que ser menos R. Isso aqui é normalmente zero, mas vamos lá. Menos R. E M afrescalhado de N de M é zero apenas em gama φ, ou seja, apenas na região essencial do contorno. Isto não é difícil de fazer. Isto não é difícil de fazer. Bom, isso resolveu aqui esse probleminha, mas ainda temos aquele fantasma de termos que integrar, até agora a gente não fez nada contra isso, integrar derivadas de φ chapéu num contorno curvo. Então, usaremos um truque para cancelar as integrais das condições de contorno envolvendo derivadas. São as condições de Neumann, que nós estamos chamando de contorno naturais, condições de contorno naturais. Através de qual? Como é que é o truque? Através da integração por partes no método de resíduo ponderado. Então, vamos ver o que é isso aqui. Lembrando primeiro que é a integração por parte, no caso univariável, unidimensional, né? Então, a integral de A e B de UdV é UV em B menos UV em A, menos a integral entre A e B de V du. Né? Então, aqui eu integro V e nessa coisa aqui eu diferencio U. Né? No método de resíduos ponderados, tem-se aqui a nossa famosa ponderação do resíduo no domínio, ponderação do resíduo no contorno, e igualamos isso a zero. Né? Não temos aqui o contorno completo, porque o contorno de Dirichlet, que é o contorno essencial, está resolvido. Está resolvido. Esse está resolvido. Certo? E esse é fácil de resolver, mas essa. Então, vamos ver. Esse primeiro termo, esse resíduo, nada mais é do que substituir φ chapéu na equação diferencial. Então, a integral de WL, de L afrescalhado de φ chapéu mais P de ômega igual... bom, essa aqui é o resíduo, né? Essa integral é o resíduo. Então, quando eu integrar este animalzinho aqui por partes, isso aqui seria o meu U, isso seria o meu dV, eu teria UV
Então, U permanece e eu tenho a integral desse cara. Então, é um operador diferencial E afrescalhado, que é de ordem menor do que L afrescalhado. Né? E tínhamos VDU. Né? Então, esse V aqui também é um operador diferencial de ordem inferior a L afrescalhado. Aqui não, aqui é DU. Aqui aparece um operador diferencial, infelizmente, em cima do W de L. Né? Aqui seria integral em todo o contorno. Mas por que eu estou botando gama Q? Porque eu vou fazer com que W de L seja sempre zero em gama φ. Inclusive porque isso é obrigatório em Galerque. Como eu vou usar Galerque, eu estou obrigado a W de L ser zero, porque ele é a função tentativa, né, que tem que ser zero, tão lembrado, no contorno gama φ. Né? Então, aqui só tem o gama Q. Bom, CD e E afrescalhados são operadores diferenciais de ordem inferior a L. Isso é importante no método de elementos finitos. Né? Agora vem um pulo do gato. Veja mesmo, acontece que você manobrando com W de L, é possível cancelar os termos que envolvem derivadas no contorno, que estão aqui dentro de R de ômega, com as derivadas no contorno que estão aqui de epsilon, afrescalhado de φ-chapéu. Tá? Então, eu estou dizendo, acontece que, ao substituir a forma acima na expressão do resíduo ponderado, algumas vezes, no nosso caso sempre, cancelar parte do segundo termo. Sim, porque esse cara aqui tem a derivada, mas também tem, em geral, um termo constante. Isso aí não vai poder mexer no constante, não. Estamos falando da derivada. Então, é possível cancelar parte desse termo, manobrando convenientemente com W barra L, com parte do termo W de L. Epsilon afrescalhado de φ-chapéu de gama. Na realidade, em geral, basta fazer W de L igual a menos W de L barra igual a menos W de L, eliminando assim certas condições de contorno envolvendo derivados em φ-chapéu. Então a gente vai manobrar aqui facilmente, nada do outro mundo, e cancelar a derivada. Obviamente não vai cancelar coisa nenhuma o termo constante que aparece aí. A expressão resultante é chamada a forma fraca dos resíduos ponderados, e as condições de contorno a ser eliminadas são chamadas de naturais, pois desaparecem no processo. São naturalmente satisfeitos. Eu preciso explicar aqui. A terminologia natural e essencial veio de uma teoria que é o método energético, que resolve equações diferenciais pelo método de energia. Isso é muito interessante no caso de engenharia estrutural, porque é possível demonstrar que a configuração de equilíbrio minimiza um funcional chamado potencial total. Tudo bem, na hora que você minimiza aquele funcional, aparece como condição necessária para o ótimo as condições de contorno de Neumann, menino. Então, ao você otimizar, naturalmente aquela condição é satisfeita, por isso que ela é chamada de natural. Bom, isso vai ficar mais claro com um exemplo. Então, a φ está o quê? D2φ dx2 menos φ igual a 0 entre 0 e 1. Então, essa aqui é a nossa equação diferencial. O L afrescalhado é D2φ dx2 menos φ, né? P é igual a 0 nesse caso. As condições de contorno são φ de 0 é 0, esse é o contorno essencial, e dφ dx em 1 é igual a 20. Lembre-se disso, a derivada, eu estou impondo que a derivada de φ no contorno direito é igual ao número 20. Isso é uma condição de Neumann, que é um contorno natural. Então, o meu φ é aproximadamente igual a φ-chapéu, é psi mais somatório dos A's em N e M. Quais são as condições que psi e N têm que atender no contorno essencial? No contorno essencial apenas. Φ de 0 tem que ser igual a 0. Qual é o φ que eu pego? Tem milhões de funções que φ de 0 é 0, mas qual é a mais simples? Φ igual a 0. Simplesmente sacudir φ aos cães, psi aos cães. Não é? A outra é que NM em 0 tem que ser 0 para qualquer M. Então eu boto aqui um polinômio, sem o termo constante, é claro, porque para x igual a 0, isso aqui vai ser 0 qualquer que seja o m. Então, isso é um polinômio sem o termo constante, né, de forma que nm seja 0 qualquer m. Né? Então, a formulação agora do resíduo ponderado é que a gente vai ter que ponderar no domínio e somar uma ponderação no contorno x igual a 1. Veja que eu não estou precisando do contorno x igual a 0. Por quê? Porque o meu W de L vai ser 0 aí. Então, vou ter que somar isso aí igual a 0. Então, estamos aqui com
a integral de 0 a 1 do L afrescalhado de φ-chapéu, que é D2 φ-chapéu dx2 menos φ-chapéu vezes WL, que é a ponderação, mais a ponderação só no contorno direito, que é d φ-chapéu dx menos 20, né? Quer dizer, o erro aqui, porque essa derivada tem que ser 20, né? Ele menos 20 é o erro, né? Ponderado por WL barra em x1. X0 é um contorno de Dirichlet, é um contorno essencial, não preciso me preocupar, já está resolvido, está dominado. Né? Então, isso aqui é só o resíduo em gama Q, isso aqui tem que ser igual a 0 para L igual de 1 a M. Então, essa aqui é o meu sisteminha de equações. Né? Muito bem. Então, eu vou integrar por partes esse termo aqui. Veja, esse cara aqui, essa integral, essa primeira integral aqui, vai ser T2 φ-chapéu dx2 menos φ-chapéu WL dx. Vai ser esse primeiro cara, que é esse aqui. A gente vai trabalhar para burro com ele. Não esqueça do segundo termo. Esse cara aqui, a gente vai deixar do lado. Vamos trabalhar para burro nesse cara, mas não esqueça esse cidadão aqui. Tem que entrar. Então, vamos trabalhar nessa integral e vamos fazer por partes. Né? Então, eu tenho que a integral de D2 φ-chapéu dx2 WL dx, isso aqui é meu dv, isso aqui é meu u. Então, vai ser uv, então o u não mexe, é w de L, o v, vou integrar a segunda derivada, vai dar a primeira derivada, entre 0 e 1, menos a integral de v du, que é a integral disso aqui, que é a primeira derivada, mas aqui eu vou diferenciar w de L, então é dwl dx. Então, isso aqui que é o primeiro termo. Vamos sacudir aqui dentro, sem esquecer esse cara, né? Então, essa integral aqui vai ser este animal, que está aqui, menos este animal, não pode esquecer, na prova, cuidado, 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 né? Porque você trabalha um bocado, esquece esse cara, menos esse animal. Vamos expandir isso aqui. É esse cara avaliado em 1, então é w de L dφ dx, dφ-chapéu dx avaliado em 1, menos WL dφ-chapéu dx avaliado em 0. Então, eu estou expandindo isso aqui, mais o segundo, esse termo aqui que tem que ficar. Bom, primeiro problema, W de L em x0, como esse aqui é Galerkin, isso aqui é 0, né? Porque tem que atender a N de M, N de L, tem que ser 0 no gama φ. Então, esse cara morreu. Como é que eu faço para eliminar essa derivada daqui? Ora, é só fazer W de L barra menos W de L. Este animal cancela com esse animal, que é isso que nós vamos fazer. Então, vamos fazer W de L em x0 igual a 0, isso é Galerkin, né? E vamos fazer W de L barra igual a menos W de L. Né? Então, em x vai acontecer, obviamente, em x1. Então, é tudo aquilo que a gente escreveu. É claro, não está aqui a avaliação em x0, porque a gente já viu que W de L é 0, não vamos fazer nada disso. Isso aqui se mantém inalterado. E você está vendo que quando eu faço W de L barra igual a menos W de L, este animal se cancela com este animal. E eu fico, então, com essa expressão. Então, a gente viu que a derivada foi cancelada. Então, esse é, de fato, um contorno natural de Neumann. E a forma fraca é esta equação resultante. Né? Então, se a gente comparar o que a gente tinha antes com o que a gente tem agora, depois da integração por partes, a gente vê que o termo da derivada no contorno voou no pau, né? Foi para o espaço. Então, ele foi eliminado, ele sai na urina. Então, portanto, essa é uma condição natural de contorno. Né? E a segunda coisa não menos importante, é que, veja, aqui eu tenho uma derivada de segunda ordem, né, em φ-chapéu. E aqui, no máximo que eu tenho é de primeira, ou seja, quando eu for fazer meus elementos finitos, eu não preciso, a continuidade não vai exigir uma continuidade de segunda derivada. Só vai de primeira derivada. Então, fica muito mais simples as funções de forma, né? Então, as funções de forma não precisam ser tão contínuas, porque eu diminuí a ordem da continuidade da derivada entre um elemento e outro. Isso aqui é importantíssimo, isso simplifica danadamente o nosso problema de elementos finitos. Né? Bom, vamos substituir φ pelo seu φ-chapéu pelo seu valor, que é psi mais somatório dos ASINCMs e NCMs. O φ é 0.
Essa aqui é a integral, estão lembrados, né? De dφ dx, dnl dx, e aqui é φ chapéu mais nl, né? Vezes nl dx. Então, aqui eu vou mudar de lugar o somatório com a integral. Então, aqui vai ser somatório dos ADCMs, que eu vou botar em evidência, tá? Que vai ser derivada de ndm vezes derivada de ndl dx, e aqui vai ser a somatória que já está do lado de fora, já está em evidência, n de m, n de l dx vai ser igual a 20 de ndl em x igual a 1. Né? Então, é isso que nós temos aqui, né? Esse termo aqui. Em colchete, né, o que eu disse, é a integral das derivadas de NL e de NM, e esse aqui é a integral de NL e NM, da própria função. E aqui está o segundo membro. Este cara aqui é o coeficiente do ADCM na linha L, ou seja, é o meu K de LM, que é a integral de 0 a 1 de NL dx, dNM dx, dx, mais a própria função, NL e NM. Então, é a integral das derivadas mais a integral do produto das derivadas, uma integral do produto das funções. Isso aqui é o meu terminho K de LN. O meu segundo membro é 20 N de L, avaliado em x igual a 1. Primeira coisa, é óbvio que essa matriz é simétrica. Se eu mudar K por L, L por M, não muda nada. Né? Então, K de LM é igual a K de ML. Então, vamos melar, irmãos. Aqui é o nosso problema, a nossa funções tentativa n de m é x elevado a m. É claro que a primeira derivada é mx elevado a n menos 1. Vamos fazer na mão, vamos usar apenas dois termos. Então, isso aqui é uma quadrática, né? Φ chapéu a1 de x mais a2 de x ao quadrado. Então, n de 1 é x, a primeira derivada é 1. n2 de x é x ao quadrado, a primeira derivada é 2x. Então, vamos aqui. K de 1, L igual a M igual a 1. Então, eu vou multiplicar a primeira derivada, que é 1 vezes 1 dx, né? E aqui eu vou multiplicar as próprias funções, que é x vezes x, é x ao quadrado dx, dá 4 terços. Aqui, o NL é 1, né? É x, né? O N de 1 que é x. Então, aqui as derivadas são 1 vezes, mas aqui é m, né? 2x, então tem 1 vezes 2x. E o produto de x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Então, isso aqui essa é o segundo termo, K de 1, 2, que é 5 quartos. Aqui muda só de lugar, né? Aqui agora começa com N2. A derivada é 2x, vezes a derivada aqui, que é 1. E aqui é x ao quadrado, que é o N2, vezes x, que é x ao cubo. E aqui é tudo 2, né? Então, aqui é 2x vezes 2x, que é 4x ao quadrado, e x ao quadrado vezes x ao quadrado, que é x à quarta. Então, essa é a integral, então é 23/15. O segundo membro, né, em todos os casos, é 20 vezes NL de x1. Ora, NL de x1, qualquer que seja o L avaliado de x1, é 1. Então, isso aqui é 20 e 20. O meu sisteminha é esse aqui, claramente simétrico. Resolvendo, tenho esses valores. Essa é a minha aproximação. Vamos ver como é que isso se comporta na comparação com a função exata aqui nesse arquivo resíduo ponderado 4 do MathCAD que vocês têm, né? Então, está aqui, método resíduo ponderado, isso aqui é a nossa equação, aqui estão as nossas condições de contorno, psi é 0, como a gente já viu. As funções tentativa é nm de x igual a x elevado a m, isso aqui é a solução exata. Aqui está a solução aproximada, aqui já está tudo no lugarzinho, só está faltando aqui entrar com o m grande, é claro, e com o vetor dos coeficientes, as indicientes. Então, fazer com um único termo. Então, m grande é igual a 1, aqui está indexando de 1 a m, aqui também está indexando de 1 a m, aqui é aquele termo, né? Integral de 0 a 1 do produto das derivadas, nm e nl, e aqui é a integral do produto das funções, nl e nm. Então, isso aqui é o K de lm. O FL já viu, é 20 n de L avaliado no ponto 1. Aí resolvo, aí estou chamando de A1, porque só tem um termo. Aí está aqui a matriz, está aqui o segundo membro, está aqui a coeficiente. Para m igual a 2, só faço copiar, colar, boto 2 aqui e boto 2 aqui, cara. Então aqui ficou a matriz 2 por 2, e aqui obviamente simétrica, não é? E no caso 3, m igual a 3, de novo, né? K de LM é a integral
do produto das derivadas, NL e NM, mais a integral do produto das próprias funções, NL e NM. E o segundo membro é 20 NL avaliado em 1. E resolva aí botou A3, né, porque é com 3 termos, né? Resolver esse sistema de equações. Veja que a matriz agora é 3 por 3. Não fiz nada, certo? Só fiz copiar e colar, mexi aqui e mexi aqui, só. Então, isso aqui é o segundo mesmo, que é 20 mesmo. Então, aqui estão os nossos três coeficientes. Vamos comparar com a solução exata nesses dois pontos. Com um termo só, isso aqui é exato, tá? Com um termo só, está meio longe. Com 2 termos, já podia parar, não é? Mas fomos para 3 termos. 3 termos, estamos em cima aqui, né? E aqui estamos muito, muito perto, realmente, com 3 termos. Vamos ver a comparação no gráfico. Então, está aqui, a função exata está em preto, você nem está vendo, porque um termo está fora, mas com 2 termos e 3 termos, você nem vê direito, está um sobrepondo no outro. Então, você vê que a convergência no valor de φ é perfeita. Né? Perfeita, você não vê a diferença. Mas vamos ver como é que está a nossa solução aproximada no contorno direito, a derivada da nossa solução no contorno direito, x igual a 1. Lembre-se que isso é uma condição de contorno, tem que ser 20. Se você usar só um termo, essa derivada é 15, é longe de 20. Né? Se você usar 2 termos, essa derivada está 18,7, está longe de 20. Você vê que no valor de φ, ele fica em cima, mas a derivada converge muito mais lentamente. Ela só consegue ficar boa com 3 termos. Então, você nota aqui um ponto essencial com elementos finitos. Uma coisa é a convergência para o valor da função φ. Outra coisa é a convergência da derivada. É bem mais lenta. Na engenharia estrutural, isso seria a convergência por deslocamento. É excelente. Vá ver os esforços. Não é tão bom. Também em petróleo, a convergência para pressão e saturação é boa. Vai ver a vazão nos poços. Depende da derivada. Então, lembre-se disso, né? Quando for comparar as soluções. Não olhe só para o valor da função, mas você vai ter que ver como está a convergência para a derivada, para você ter um sentimento de qual é a malha de elementos finitos que você precisa para resolver aquele tipo de problema. É isso.